Quero convidar você então que trouxe a sua Bíblia, vamos lá, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 22, versículo de número 44. Nós estamos hoje fazendo a terceira mensagem da série Via Crucis, o caminho da crucificação. Então vamos aí, são 5 ministrações, hoje é a terceira. E a gente vai encerrar no domingo de Páscoa falando sobre morte e ressurreição de Cristo, tá bom? Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, que é o peso do pecado e a força da graça, tá? Nesse caminho a gente vai aprender isso também, embora esse texto seja um pouquinho antes, mas faz parte de tudo aquilo que a gente vai ver hoje, tá bom? Então Lucas 22, versículo de número 44. Isso, acompanha comigo a leitura, versão NVI está aqui, acompanha comigo a leitura, diz assim, ó: estando angustiado, aqui falando de Jesus, tá? Ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Até aqui, obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos a Tua Palavra, de sermos ministrados pela Tua Palavra. Somos privilegiados, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. Senhor, nós queremos abrir neste momento a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que a Tua Palavra venha como uma semente fértil, Senhor, entrar no nosso coração e que venha germinar e que nós possamos dar muitos frutos por meio da Tua Palavra. Sabemos que quando a Tua Palavra ela é ministrada, ela é proferida, ela é pregada, no ambiente onde a Tua Palavra é ministrada, tem cura, tem milagre, tem restauração, e nós cremos que tudo isso vai acontecer e já está acontecendo aqui nessa noite, pelo poder da Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que verdadeiramente precisamos ouvir. Ensina-nos aqui nessa noite, Pai, que a Tua voz seja audível, que a Sua voz seja perceptível aqui nesse lugar nessa noite, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Só você que ama a palavra de Deus, dá um brado de vitória aí e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Graças a Deus. Queridos, vamos falar um pouquinho sobre o peso do pecado e a força da graça nesse caminho da crucificação. O texto que a gente leu aqui, falando que Jesus ele estava angustiado, né? Ele estava agoniado, e então ele orava intensamente. Isso aqui já um pouquinho antes dele ser preso, aqui já no Getsemane, né? E o suor dele então tornou-se como gotas de sangue que corriam, que caíam no chão ou na terra, né? Dependendo da versão que você tem aqui. Para aquilo que a gente vai falar, é necessário a gente ler esse texto, porque aqui fala que ele já estava sentindo esse peso da crucificação aqui no jardim de Getsemane, né? Ele já estava angustiado, ele estava ali suando realmente gotas de sangue. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse peso do pecado, porque eu quero abordar as quedas de Jesus. Durante esse caminho da crucificação, em que ele estava levando a cruz até o Calvário, houve algumas quedas, né? Há relatos de algumas quedas que Jesus teve. E aí eu queria então falar sobre isso, porque esse momento é um momento muito marcante na jornada de Jesus até o Calvário, né? Essas quedas que Jesus teve enquanto ele carregava a cruz, tá? E essa tradição cristã, ela menciona então que Jesus ele caiu algumas vezes sob o peso da cruz. E cada queda que Jesus teve, ou ele estava tendo naquele momento, vai nos ensinar aqui então algo muito profundo sobre essa realidade do pecado e também a grandiosidade da graça. Se o peso do pecado naquela cruz fazia com que Jesus talvez em alguns momentos caíssem com o peso do pecado, a gente também vai encontrar nesse caminho da crucificação
a força e o poder da graça, ok? Se o pecado é pesado e muitas vezes nos faz cair, a gente também encontra em Cristo o poder da graça, a força da graça que nos faz levantar. E isso é maravilhoso, né? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Agora, uma pergunta que a gente faz sempre é o seguinte: o que fez Jesus tropeçar nesse caminho com a cruz? Foi o peso da cruz ou a carga espiritual dos pecados da humanidade? O que fez Jesus cair nesse caminho da cruz? Foi o peso dela em si ou foi o peso da carga espiritual dos pecados de toda a humanidade? Uma coisa é certa, embora tudo isso seja uma verdade, além do peso da cruz ainda teve, é claro, o peso espiritual. A grande pergunta é: se ele caiu, por que ele continuou? Por que Jesus continuou? O que fez Jesus se levantar e ir até o fim? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso, sobre o peso do pecado, essa sobrecarga que destrói o ser humano, a força da graça que nos levanta e o compromisso de Cristo que, apesar da queda, cumpriu a obra de redenção na minha e na sua vida. Amém? Então vamos começar? Primeira coisa que a gente aprende aqui, qual que é, pastor? Todos nós enfrentamos quedas na vida cristã. Jesus caiu pelo peso físico da cruz e também pelo peso espiritual do pecado da humanidade. E nós, em algum momento ou outro, nós também podemos enfrentar essa queda na vida cristã. Provérbios 24:16, projeta para mim o que o proverbista vai dizer aqui. Ele vai dizer o seguinte, porque, por ainda que o justo caia 7 vezes, quem é que está caindo aqui? É o ímpio? É quem? O justo. Por ainda que o justo caia 7 vezes, ele fica caído. O que acontece com ele? Tornará a se levantar, mas os ímpios tropeçarão no mal. Então a Bíblia está dizendo que o justo também vai passar muitas vezes por caminho que vai fazer talvez ele tropeçar ou até ele cair. O justo ele também cai. A Bíblia ela não esconde de nós que até os servos de Deus passaram por algumas quedas. Você olha, por exemplo, Pedro, ele em algum momento ali, ele teve uma negação, não é? 22, 61 e 62 de Lucas, olha lá, ele teve um tropeço, vamos dizer assim, Lucas 22, 61 e 62, projeta para mim. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito: ainda que o galo cante hoje, você me negará o quê? 3 vezes. Então a história de Pedro, a biografia de Pedro é marcada também por esse momento em que ele vacilou, não é verdade? Ele acabou negando a Cristo. Então a gente pode também fazer essa analogia como se fosse uma queda também, um tropeço que ele teve. Mas sabe o que é mais importante de tudo isso? Que depois em João capítulo 21, você vai encontrar Jesus restaurando Pedro novamente. Sabe o que Jesus é especialista? Em restaurar aquele que está caído. Jesus é especialista em levantar aquele que talvez em algum momento na vida deu algum tropeço. Pedro, ele passou por isso. Naquela hora ele estava por uma pressão muito grande, todos os acontecimentos, e ele estava com medo também de ser preso e passar por tudo aquilo que Jesus estava passando. Então num momento ele também tropeçou nas suas palavras. E quem de nós em algum momento na nossa vida cristã a gente também não tem algum tropeço? Quem de nós em algum momento na nossa caminhada cristã talvez a gente não sofre algumas quedas de todas as formas, meus irmãos? Talvez uma queda não seja física, mas uma queda talvez
financeira, uma queda talvez de um desânimo espiritual, ela pode acontecer, mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que Jesus, Ele é suficiente, a graça de Jesus é suficiente para nos colocar de pé novamente, porque a Bíblia diz que o justo ele pode cair até por 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite, dizer para você que talvez você esteja passando por um momento difícil de administrar, talvez um momento que você não consiga entender, mas Jesus está aqui nessa noite. Ele diz para você que o justo, ainda que ele caia, em Cristo Jesus ele é restaurado. Meu Deus do céu, querido, se fosse o homem, olhava para Pedro e dizia: você me negou, Pedro, eu não quero mais nada contigo. Mas Jesus, em João 21, ele diz assim: vou em busca de Pedro. E Pedro então volta, e ele vai pescar junto com os discípulos, não pesca nada como de costume. E aí de repente pela manhã Jesus encontra e fala: vem, lança a rede do lado direito. E a Bíblia diz que quando eles lançam a rede do lado direito, eles vão pescar 153 grandes peixes. Posso falar uma coisa para você, irmão? Depois de uma queda, depois de um vacilo, depois de um tempo ruim, depois de um período de muita dificuldade, o Senhor, Ele é especialista em promover milagres extra. Meu Deus do céu, eu preciso liberar essa palavra para alguém que entrou aqui nessa noite. Talvez você olha e você não vê perspectiva, dizendo: para mim está tudo acabado, para mim está tudo arruinado, eu tive um momento de tropeço, eu tive uma queda, eu acho que eu não tenho como me levantar. E Jesus está dizendo: fica firme, lança a rede do lado direito, porque eu sou especialista em promover milagres extraordinários. Depois de pequenos tropeços, eu sou especialista em promover restauração. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso? Meu Deus do céu, aleluia. Pastor, por que eu posso ter essa certeza de que Jesus, Ele pode me colocar de pé de novo depois de uma queda? Meu irmão, coloca lá 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Agora aqui não vamos falar de Paulo, porque Paulo, além dele enfrentar alguns problemas, fraquezas, ele também enfrentou perseguição. E ele diz assim: ele porém me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza ou na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo passou por momentos, perseguições, fraquezas, tudo ele enfrentou, mas ele permaneceu firme. Quero deixar essa palavra para você aqui nessa noite: independente do que você esteja passando, permaneça firme. Diga: vou permanecer firme, vou permanecer fiel, vou permanecer no caminho do Senhor, porque eu sei que Ele tem vitória para a minha vida, em nome de Jesus. Cristo, embora talvez Ele deu algumas tropeçadas, algumas caídas ali, porque tinha o peso da cruz, o peso espiritual, mas Ele se levantou, meu irmão, catou aquela cruz e permaneceu firme até o fim. Queridos, nem que seja se arrastando, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. O inimigo não vai contemplar a tua derrota, ele vai ter que ver você permanecer firme até o fim, e Cristo exaltar e declarar a vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele por isso? Meu Deus, eu cantarei com grande. É o meu Deus. Esse Deus grande te levanta hoje. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. As dificuldades e muitas vezes até o pecado, talvez eles podem talvez até nos derrubar, e a gente pode talvez por algum momento cair, mas
Tiago 1, 14 e 15, projeta para mim o que diz. Que muitas vezes nós vamos passar por isso. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, muitas vezes a gente é atraído pelos pecados ou pelo pecado e também pelas tentações. Agora a grande pergunta não é se nós vamos cair, mas se nós vamos nos levantar. E muitas vezes a gente, por exemplo, Pedro, ele foi atraído pela negação, porque o momento era difícil e propício para uma negação. Ele então foi atraído e ele negou. Agora a grande questão depois Pedro também, ele tinha duas opções: permanecer caído ou se levantar. Jesus deu a oportunidade dele se levantar, e ele se agarrou e se levantou. Jesus nessa noite está dando oportunidade para que você possa se levantar novamente. Talvez não seja o pecado, mas talvez seja uma queda, um vacilo, alguma situação. Mas Jesus está dizendo, assim como ele disse para aquela mulher que foi pega em adultério, né? E disseram assim: apedreja, mata. A lei diz para matar, mas a graça diz: mata não. A graça diz: se a lei te mostra uma pedra, a graça te mostra o braço forte do Senhor, dizendo: hoje é noite de se levantar e começar uma nova história em Cristo Jesus. E a Bíblia diz então que Jesus olhou e falou assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus olhou para ela e falou assim: cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? Então eu também não te acuso. Levanta e não peques mais. Hoje é noite de segunda chance para uma igreja arrependida, para uma igreja que entende que a graça é muito maior do que o poder do pecado. Se você está entendendo isso, dá mais um brado de vitória aí e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Jesus é muito maior do que qualquer queda, meu irmão. Olha para quem está do lado e diz assim: levante-se hoje pela fé. Amém? Vamos para a segunda lição. Qual que foi a primeira? A primeira, nós aprendemos que todos nós enfrentamos quedas na vida ou na caminhada cristã. A segunda lição que a gente aprende é o seguinte: é que Cristo nos ajuda a carregar a nossa cruz. Se em algum momento caímos, tropeçamos ou vacilamos, tivemos alguma queda, Cristo nos ajuda a carregar a nossa cruz. Mateus 28:20 vai dizer o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha lá, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pode falar uma coisa para você? Embora talvez a cruz pareça pesada, Jesus está conosco e nos ajuda a carregar a nossa cruz. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. Então ele só vai estar nos dias bons? Não, todos os dias. Quando o dia mau chegar, Jesus estará conosco. Quando o dia bom chegar, Jesus estará conosco. Quando o dia não for tão bom assim, Jesus também estará conosco, porque Ele sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Então eu preciso dizer uma coisa para você: pastor, está difícil de carregar essa cruz. Se você estiver sozinho, vai continuar ficando, mas se Jesus estiver com você, Ele vai ajudar você a carregar e suportar tudo isso que você tem passado, em nome de Jesus. Jesus já disse em João 16:36, que ele diz o seguinte, João 16:33, perdão, ele diz o seguinte, que nós teríamos tribulação. Olha lá, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflição, contudo, tenham coragem, eu venci o mundo.
tudo. Pastor, como é que eu vou vencer esse momento, essa dificuldade? Coragem, meu irmão, em nome de Jesus. Paulo também fala sobre carregar as marcas de Cristo. Gálatas 6,17, projeta lá o que Paulo vai dizer, olha lá. Sem mais, que ninguém me perturbes, pois trago no meu corpo as marcas de... Pastor, por que Jesus permite muitas vezes a gente nessa caminhada carregar marcas? Sabe por quê? Porque as cicatrizes mostram que o caminho que você percorreu foi difícil, mas que Ele não te matou. As marcas no nosso corpo, das lutas, das batalhas, das dificuldades, elas mostram que o caminho foi dificultoso, que teve batalha, que teve luta, que teve momento que estava de pé, teve momento que caiu, mas se levantou de novo. Mas essas marcas mostram a batalha. Não foi fácil, mas que nós não fomos vencidos. Essa marca nos mostra que apesar das feridas, Cristo nos restaurou e nós estamos de pé novamente para a glória e para a honra do nome dEle, em nome de Jesus. Quero liberar essa palavra sobre a tua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, são cicatrizes profundas, a batalha é grande, pastor. Parece que é como se fosse uma faca, uma espada que corta, que fere, que machuca, mas Jesus está dizendo, serão cicatrizes que ficarão no teu corpo, para que futuramente você possa mostrar que apesar de toda a luta e de toda a batalha, você saiu ileso, você saiu curado, você saiu sarado, porque o braço forte do Senhor esteve com você, e mesmo diante a todas as tribulações que você enfrentou, Deus te levantou e permaneceu você de pé, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele de novo? Meu Deus do céu! Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Sinta Jesus aí. Apressado Sinta Jesus aí. Fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Pastor, por que eu posso crer? Foi na cruz. Porque 2 Coríntios 12:9 vai dizer o seguinte, olha lá, por que eu posso crer? Ele porém me disse, a sua força, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Você sabe por quê? Por que eu posso crer nesse caminho de carregar a minha cruz, caindo, levantando e passando por momentos difíceis? Porque independente do que aconteça, Ele nos fortalece quando estamos fracos. É nele que encontramos força quando estamos fracos. Eu quero liberar essa palavra para alguém aqui nessa noite. Talvez esses dias não tenham sido fáceis para você. Você olha e diz, não tenho força, pastor. Parece que as minhas forças se foram, parece que eu não consigo dar mais nenhum passo, não tenho força para caminhar. Nele nós encontramos força. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus te renove, que Ele renove as suas forças aqui em nome de Jesus, que Ele renove a sua coragem, que Ele te dê novas estratégias, que Ele te dê novos caminhos de sabedoria, que Ele possa renovar você aqui nessa noite em nome de Jesus, sabendo que Ele também nos intercede junto ao Pai. Romanos 8:34, Ele vai dizer isso, meu irmão, Ele roga por nós. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, e Ele está à direita de Deus e também intercede por mim e por você. Quando eu e você estamos fracos, lembre-se de que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por mim e pela tua vida, e dizendo, Senhor, ajuda ele, Senhor, dá força
força para esse homem, dá força para essa mulher, não deixa ele caído, levanta ele. Então, nesse poder da força e da intercessão de Cristo Jesus sobre a nossa vida, nós podemos crer na esperança de um amanhã e de um dia melhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Seja renovado em Cristo Jesus nessa noite e receba o poder, a graça e o renovo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Seja renovado hoje em nome de Jesus. Pastor, tem dia que a cruz está tão pesada que cai, levanta e vai, eu não sei se vou, mas fica firme, sabe por quê? Porque agora vem a terceira lição, porque a glória vem sempre depois da queda. Foi assim com Cristo, irmão. Ele também teve momentos, ele caiu com o peso da cruz, mas a glória sempre vem depois da queda. Aleluia, eu gosto disso aqui, porque isso aqui eu sempre ministro também, até em velório. Timóteo 4, 7 e 8 diz o seguinte, ó: combati, acho que é 2 Timóteo, né? Acabei não anotando se é primeiro ou se é segundo aqui. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. O que Paulo está falando? Segura aí, ó. No 7, olha lá, no 7 ele vai dizer o seguinte: combati o bom. Se o combate fosse ruim, ele dizia o seguinte: combati um ruim combate. Mas ele está dizendo: combati o bom combate. Pastor, mas combate não é bom? É, porque o combate nos dá experiência, o combate nos dá força. É no combate que a gente aprende a força que a gente tem. É nas quedas que a gente se levanta e aprende o poder de superação que a gente tem. É nas quedas que a gente se levanta e aprende a força que Deus nos dá. O combate então é bom, e por ser bom eu terminei a corrida. Então deixa eu falar uma coisa para você: vai ter momentos difíceis, vai, mas o combate é bom. Então se alegra, porque Jesus está dizendo que o combate no final ele vai ser bom, porque ele vai te trazer novas experiências. O combate ele vai ser bom porque ele vai forjar o seu caráter. O combate ele vai ser bom porque ele vai mudar a tua história. O combate ele vai ser bom porque ele vai te gerar novas experiências. O combate vai ser bom porque ele vai moldar você. O combate ele vai ser bom porque no final você vai descobrir a força que você tem. E o combate ele é tão bom que Jesus te ajuda, e no final você vai dizer: ele foi bom, sabe por quê? Porque eu terminei a carreira, e no final, depois de ter terminado a carreira, eu também guardei a fé. Deus está dizendo que mesmo no meio de um combate ferrenho, terrível, pesado, no final de tudo, Ele vai fazer você guardar a tua fé. Meu irmão, posso liberar uma palavra sobre a tua vida? O inimigo não vai fazer você murmurar, o inimigo não vai fazer você perder a fé, embora o peso do combate, as situações talvez inusitadas do combate, mas ele vai fazer você permanecer a tua fé, guardar a tua fé, e a tua corrida vai ser até o final, em nome de Jesus. Eu libero uma palavra sobre a tua vida aqui, meu irmão.
que aquela fita do final da corrida, você vai bater a barriga nela e vai dizer: completei a minha carreira. Pastor, não foi fácil não, mas eu cheguei no final. E a Bíblia diz que no final você ainda vai dizer o seguinte: guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada. Agora eu entendi. Quer aplaudir a Jesus? Pode aplaudir. É isso. Agora aqui eu aprendi um negócio extraordinário. Olha lá: me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos o que amam a sua vinda. O que ele vai dar? Ah lá, agora está reservada para mim a coroa da justiça. Então aprendi um negócio aqui extraordinário. Por que muitas vezes a gente tem uns combates na vida? Porque o inimigo quer que por meio dos combates a gente desista e não alcance o prêmio final. Então, quanto maior a tua luta, fica tranquilo que a tua coroa é grande. Começou a entender o motivo da tua luta? Por que esse combate é tão grande? Porque no final tem uma coroa te esperando, irmão. Porque no final tem algo extraordinário para você. O inimigo, ele coloca combates, ele coloca embates, ele coloca situações no meio, para que você se embarace no meio desse combate e não termine a carreira. Olha para quem está do lado com o dedo de profeta, aponta na cara dele e diz assim: nós vamos terminar essa carreira em nome de Jesus. Vai, diga para ele, diga, nem que seja se arrastando, nós vamos chegar. Diga, nós vamos cruzar a linha de chegada, nem que seja com a língua de fora, mas nós vamos chegar e nós vamos cruzar essa etapa final e vamos receber da mão do próprio Senhor a coroa da justiça que nos está separada. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Meu Deus, vitorioso és, na tempestade estás. sim, Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o trono acima está. sim. Você sabe o que eu aprendo aqui? Que as quedas do caminho não são o fim. Foi o fim para Jesus as quedas, não será para nós também. Estou lembrando aqui do Salmo 30, verso 3 ou 4, que diz assim: que o choro pode durar uma noite. Bota para mim, tá aí. Salmo 30, ou é 3 ou é 4. Olha lá, 4, bota lá. É que eu errei? 5, tá por ali. Bota lá. Isso. O choro pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Aleluia. O que eu acho mais lindo nisso aqui é que o choro pode durar uma noite, vírgula. Aconteceu comigo essa semana. Estou dando um depoimento para você aqui agora, fresquinho. Eu fui fazer uma prova essa semana, e a prova são 10 perguntas. Uma das perguntas, a resposta era igual. Eu acho que Deus permitiu eu passar isso para essa semana para falar isso aqui agora, porque eu não tinha planejado nada. As duas, sabe quando você vai fazer uma prova e as duas respostas são iguais, só que uma tinha um ponto final e a outra tinha uma vírgula. Aí eu olhei aquilo, estava certo. Eu entrei no ponto final e pumba, tirei 9, porque eu errei aquela questão. Naquela hora Deus falou comigo: vai no gabarito e vê qual é a resposta. E eu fui. Quando eu olhei a resposta, sabe qual que era a resposta certa? Aqui tinha vírgula. E aí eu falei: por quê? Porque depois eu fui olhar e a resposta daquela pergunta, ela tinha um complemento.
Sabe o que esse versículo diz? Que o choro pode durar uma noite, mas ele não termina ali. Aí sabe o que eu aprendi nessa prova? Que por causa de uma vírgula eu perdi 10 pontos. Aí eu aprendi nessa prova o poder da vírgula. Que se um ponto termina ali, a vírgula tem continuidade e não tem fim. E aí Deus falou comigo naquela hora. Ele falou assim: sabe o que o diabo faz? Ele sempre tenta colocar um ponto, porque quando ele põe um ponto, encerra. Mas aquele que está em mim e eu nele, ele nunca tem um ponto final na história dele. A história dele sempre tem uma vírgula. É por isso que quando Cristo ele vai diante da irmã de Lázaro, ele diz o seguinte: que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, não tem ponto final, tem uma vírgula, viverá. Porque Jesus estava dizendo, o inimigo ele quer botar um ponto final, mas o poder da vírgula é tão interessante, porque o ponto final acaba ali, mas a vírgula te leva para toda a eternidade. Para! E aí então a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, ele tem um período para se encerrar. O período de um tempo de queda, de um tempo de luta, de um tempo de luto, de um tempo de adversidade, ele tem um período para se encerrar, porque se Cristo está conosco, o inimigo não vai colocar um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. E se o choro pode durar uma noite, a alegria ela virá pela manhã, porque Cristo dá continuidade na tua história hoje. Meu Deus, aleluia, aleluia. Tem vírgula de Deus no teu casamento. Tem vírgula de Deus na história do teu filho. Tem vírgula de Deus para a sua saúde aqui hoje. Talvez o inimigo tenha tentado te parar com dores, e Deus está dizendo: calma, pode durar uma noite, vírgula. Aí eu aprendi um negócio nesse versículo aqui que eu tenho que falar para você não esquecer nunca mais. Quando eu olho para esse versículo, sabe o que eu vejo? Eu não vejo uma vírgula mais. Ah, pastor, você está doido? Tô. O que eu estou vendo? Eu vejo uma cruz. Aleluia! Você sabe por quê? Porque só a cruz é capaz de tirar a gente de uma noite de choro e já botar a gente numa manhã de alegria. É por isso que a cruz de Cristo é tão incrível, que ela tem o poder de trazer a gente para um culto como esse, sem esperança. E quando a gente sair por ela, passar pelo caminho da cruz, que é essa vírgula de Deus, passar por aquela porta e dizer: estou renovado de novo, essa prova não vai me matar, essa luta não vai me matar, esse problema não vai me deixar travado numa cama, porque o poder da cruz, da vírgula e da continuidade do amor, da graça, do perdão, da misericórdia e da restauração de Deus sobre a minha vida é tão grande, que eu saio daqui e os meus olhos espirituais já podem contemplar uma manhã de alegria sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você pode dar um prato de vitória, meu Deus, aleluia, aleluia, meu Deus. Agora aqui eu olho e vejo outra coisa. Rapaz, dá para pregar só isso aqui. Qual que é a distância entre uma noite e uma manhã? Qual é a distância?
Sabe qual é? Permanecer. Porque quem é que alcança a manhã de alegria? Quem passa pela noite de choro. Quem é que consegue contemplar a manhã de alegria? Quem passa pela noite de choro. Então sabe o que o inimigo quer fazer comigo, com você? Matar a gente na noite de choro. Ele mata os nossos sonhos na noite de choro. Ele mata a nossa esperança na noite de choro, que é o tempo de provação, que é o tempo em que a gente está carregando aquela cruz e às vezes a gente cai porque está pesado. Mas Jesus está dizendo: calma aí, filho, aguenta mais um pouquinho, porque no primeiro romper da aurora, sabe o que é romper da aurora? Para quem não sabe, romper da aurora é quando está escuro e vem aquele primeiro facho de luz na linha do horizonte. A noite escura, ela só pode prevalecer até o romper da aurora chegar. Porque a hora que o romper da aurora chega, a noite escura olha um para o outro e diz assim: tem que ir embora. É hora de ir embora. Sabe por quê? Porque ninguém pode com o poder da manhã da alegria. Porque o sol da justiça, quando ele começa a brilhar no horizonte, toda noite de choro ela precisa ir embora, porque a noite tem que ir embora para o dia chegar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para nós? Que existe uma palavra de Deus sendo ordenada sobre a tua vida aqui nessa noite, e que toda noite escura já está sendo ordenada para se retirar da tua vida, porque tem romper da aurora chegando. Oh meu Deus do céu! Tem romper da aurora chegando, e quando o romper da aurora chega, toda escuridão ela tem que ir embora, porque o romper da aurora significa que o sol da justiça, que é a palavra de Deus sendo liberada sobre a tua vida, ela tem poder e autoridade sobre aquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida, e a tua história não termina hoje. Deus está dizendo da noite escura está dando lugar para uma vírgula, que é o poder da cruz de Cristo sobre a tua história. Hoje vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, orar aqui. Preciso fazer uma oração aqui. Eu queria que você se colocasse em pé agora, porque tem uma graça de Deus tão grande aqui. Deus está querendo renovar pessoas aqui. Eu quero fazer um convite aqui agora. Eu queria pedir para não tirar foto agora de ninguém que estivesse aqui, que o Espírito Santo está ministrando isso no meu coração. Que agora é um momento em que você vai vir aqui buscar força. É um momento que você vai vir aqui buscar força. Eu queria também que não filmasse ninguém aqui, porque é um momento entre você e Deus aqui agora. Eu preciso de força, irmão, eu já estou aqui. Porque existem momentos que parece que a gente não vai aguentar o peso. E talvez em alguma área da tua vida, talvez tenha sido assim. Eu queria te convidar, pode vir, ninguém vai tirar foto, ninguém vai filmar, é você e Deus aqui. Eu quero orar e liberar um poder de renovação sobre a tua vida. Pode ser pastor, pode ser obreiro, pode ser presbítero, diácono, quem for. Se você precisa de um renovo de Deus, sai e vem aqui. Isso. Eu sinto uma autoridade de Deus para orar pela tua vida e liberar isso.
Isso, pode vir. Você chegar mais perto do altar. É um momento de renovação. Deus está dizendo que Ele vai levantar. Ele vai te dar força. Isso, Ele vai te dar uma força que você não sabe de onde vai vir. Isso, tem muita gente vindo. Isso. Mas você vai sair daqui diferente. Isso. Aquilo que talvez a própria situação diz que é um ponto final, Deus, Ele vai colocar uma vírgula extraordinária na tua vida, liberando sobre você uma manhã de alegria, de júbilo. Deus vai te dar novas estratégias, coisa que você nunca teve. Isso, muita gente aqui, muita gente aqui. Isso. Vamos começar a cantar um louvor? Vamos começar a cantar o louvor. Durante o louvor eu não vou orar, porque eu quero que você ore e esse louvor ministre a sua vida. Aí depois, na pausa, eu entro orando e liberando isso sobre a tua vida. É você e Deus agora. Mas eu queria que você abrisse o seu coração. Vai falando com Ele. Isso. Vai falando com Ele. Isso. Se sua esposa estiver com você, você quiser pegar na mão dela, ora junto. Sua família, ora junto. Um momento de renovo. Isso, vai. Vamos começar, vai. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado pela tua presença aqui nesse lugar. Que esse culto, Senhor, oferecido a ti, tenha chego com cheiro agradável, Senhor, diante de ti nessa noite. Estamos saindo daqui, ó Pai, convictos, com a certeza de que, embora talvez em algum momento possamos estar desanimados, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Senhor, ajuda cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, durante essa semana. Seja com os teus filhos, vai aonde eles não podem ir, abre a porta que eles não podem abrir, faça aquilo que eles não podem fazer. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha ninguém pode abrir. Senhor, em nome de Jesus, cubra-os com o teu sangue precioso. Assim eu oro e os abençoo em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos, e todos digam, amém. E todos digam, amém.